Muito bom! Começar dando os parabéns para vocês. Bom dia, Cláudia. Obrigado. Parabéns. Parabéns por esse teu dia, né? E hoje trazendo um convidado mega especial. Vou Outro professor, né? Outro professor. Com certeza, um dia muito especial hoje, dia do professor. E óbvio que eu estou trazendo Dr. Ricardo, popularmente conhecido como Dr. Estirão. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia, doutor Ricardo. Parabéns. E bem-vindo. Quem não conhece Dr. Estirão, que nome, hein? Dr. Estirão. Tudo que vem da maturidade da criança. E eu tenho certeza que muitos adolescentes te procuram para saber o que é essa tal maturidade, o que vai acontecer com a composição corporal dessa criança. Tu já assusta só em te olhar, porque a gente pensa assim, meu Deus, que respostas vai vir do Dr. Estirão, porque são mais de 40 medidas e muitos resultados que tu traz. Conta um pouquinho disso para nós. Muito bem. Bom, essa ideia, né, de acompanhar essa meninada, meninos e meninas, né, na sua trajetória de formação esportiva, ela já surgiu já há alguns anos para cá. E a ideia é auxiliar os pais a traçar um caminho mais seguro, né? a trilhar o caminho junto com os pais, a melhor forma de fazer isso, né? Controlando algumas variáveis, como peso, como questão de gordura, alerta os problemas, né? Quando tem muito pouca gordura, um excesso de gordura, o que isso pode causar, né? Nas questões maturacionais, de desenvolvimento, o quanto isso impacta na estatura final de uma criança. Hoje a gente vem aí, né, a gurizada tá num boom do futebol, todo mundo quer ser jogador, todo mundo quer ser Neymar, todo mundo quer ser Vini Júnior. É um boom muito grande. Verdade. Mas para te chegar até lá, tem muitas etapas, né? Exato. Principalmente questão de altura. As exigências hoje estão cada vez maiores. Fala um pouquinho sobre isso, assim, como é que estão as exigências? Não basta simplesmente treinar, eu quero ser jogador. Tá bem, mas o que compõe tudo isso, né? Hoje em Porto Alegre tem milhões de escolas já, né, de futebol. Eu acho que são milhões e milhões de crianças que pensam nisso, né, Andréia? Duvido que não tenha alguém que não conheça alguém que queira ser jogador. E se não é a criança, é os pais, muitas vezes, também incentivando essa criança. Isso. Isso é uma exigência aqui no Brasil muito forte dentro do futebol, de que jogadores têm que ter uma estatura mínima, né, dependendo da posição que joga. Né? Goleiro lá exigem 1,88 m, 1,90 m, né? Os jogadores de linha têm que ter um pouco mais de 1,80 m. Então, essa é uma preocupação muito forte dos pais em querer saber essas projeções de estatura, justamente para verificar será que por exemplo, o meu filho joga numa determinada posição hoje. Será que ele vai atingir a estatura para essa posição? Então, os pais me procuram justamente para isso. Caso não atinja essa estatura, eles têm tempo ainda de direcionar esse menino ou a menina para alguma posição que joga diferente, que não exija uma estatura tão elevada. Então, é o Brasil todo isso, inclusive atendo fora do país também. E muitas vezes essa exigência de estatura, ela está acima de questões de habilidade do menino ou da menina. Então, os clubes têm exigido muito sobre isso. E a minha procura é bastante em relação a essas... E essa questão da maturação, né? Que a maturação é todos mais ou menos na mesma idade, cada um tem um perfil diferente. Porque muita gente escuta falar da maturação infantil, maturação da menina, maturação do menino. Mas quando isso acontece? Muito bem. É tudo junto? É separado? Excelente pergunta. As meninas, elas sempre ocorrem antes, tá? Então, por exemplo, a menina, cerca de um ano antes da menarca, ocorre o estirão. O que é o estirão? É um período na fase da adolescência, pré-adolescência, que eles têm um pico de velocidade de estatura. Eles crescem muito rápido em pouco tempo, um ano, média mais ou menos. Tá? Esse crescimento ele é um crescimento principal dos ossos. Os ossos crescem muito rápido nesse período. Então, as meninas vêm um pouco antes, a média das meninas, 11, 10, 12 anos no máximo, das meninas. E os meninos,
em torno dos 13 anos de idade. Claro que em alguns casos, 12 anos, já atendi meninos com 12 anos já iniciando esse período do estirão, outros com 15 anos. O que muda, né, nos meninos, principalmente? E até isso é importante dizer, assim, que os pais que não desconhecem, assim, começam a perceber algumas coisas. Por exemplo, os pelos pubianos, nos meninos começam a crescer muito, né, os órgãos genitais mudam bastante, a voz, irritabilidade, porque envolve questões hormonais. Então, no menino, no caso, a produção hormonal de testosterona aumenta bastante. Então, Sim. muda todas essas características sexuais que a gente fala, também que está relacionado com maturação sexual, começa a mudar e os pais podem ficar atentos. Começou a surgir mais pelos pubianos embaixo da axila, em grande volume, pode ser que ele já esteja próximo do estirão. E como é que a genética reflete nisso? Porque, às vezes, hoje tem tantos recursos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer com que cresça mais. Atividade física faz com que a criança cresça? Ajuda, não ajuda? Aonde tudo isso envolve, aonde tudo isso faz o contorno da criança, né? Porque, às vezes, é mais um sonho do pai do que da própria criança, né, Deia? E quando, né, aproveitando esse gancho aí da Cláudia, quando que pode se tornar, deve se tornar uma preocupação? Porque às vezes os pais estão preocupados e não acompanham aí, não tem, né, a paciência de acompanhar o desenvolvimento. Perfeito. Então, que momento é assim o sinal de alerta? Perfeito. Então, assim, atividade física, ela não ajuda a criança a melhorar a estatura, mas ela ajuda a questões importantes relacionadas à saúde e também à mineração óssea, ou seja, atividades físicas de impacto, salto, ou seja, a criança brincar, né, pular corda, todas essas atividades de impacto geram liberação de cálcio e há uma absorção de cálcio nos ossos. E por que isso é importante? Nas meninas, porque isso pode ajudar a prevenção de osteoporose lá na frente. E nos meninos, né, e também isso ocorre nas meninas, o crescimento acelerado, como falei no estirão, primeiro os ossos crescem, depois os músculos e tendões. Então, eu sempre falo para os pais que quanto antes iniciar essa investigação, né, porque as meninos e meninas que eu atendo é dos 9 aos 18 anos. Antes dos 9, como é que eu faço antes dos 9? Existem outros testes que podem ser feitos. O raio-x da mão é um teste bem interessante, né, que identifica a idade óssea, exames laboratoriais, mas especificamente esses casos que eu atendo é dos 9 aos 18. Quanto mais cedo iniciar, mais tempo já fica sabendo dessas informações para saber o que fazer. Por exemplo, se o menino está muito baixo ou ele tem pouco peso, o peso baixo dificulta o crescimento. O que eles precisam ter? Fonte energética para fazer as atividades diárias e ainda uma extra para que eles tenham um crescimento saudável. Então, vamos imaginar assim, se eu como o suficiente só para jogar e não me sobra energia nenhuma para crescer, eu vou ter uma estagnação no meu crescimento. Né? Ou a idade óssea é muito baixa. Então, eu tenho um menino lá de 9 anos e tem uma idade óssea de 6. É muita diferença. Então, ou seja, ele vai ter um corpo de 6 anos. E aí tem que investigar o que pode estar ocasionando isso. Será que é alguma questão de tireoide? O que pode estar afetando o crescimento dele? Então, quanto mais cedo iniciar esse processo de investigação e acompanhamento a longo prazo, é melhor. Sim. E a genética? Interfere ou não interfere? A genética, assim, eu sempre digo que o crescimento e a maturação, ela é um produto da interação entre a genética, aquilo que ele carrega dos pais, fatores ambientais, que está relacionado à alimentação, nível de atividade física, etnia, nível socioeconômico, número de filhos na família, né? Porque se a pessoa tem baixa renda e tem muitos filhos, pode ser que isso afete a questão da alimentação. Então, genética e fatores ambientais. E no meio disso temos as questões hormonais que regulam. Então, por mais que eu tenha um potencial, que é a genética, para atingir uma determinada estatura, se eu não controlo os fatores ambientais, eu não vou atingir esse potencial. Então, o fator ambiental, dentro desses fatores ambientais, o que mais interfere no crescimento primeiro é a alimentação.
ajustada, como eu falei, precisa sobrar energia para eles crescer. O segundo é o sono. Durante o sono, as crianças têm liberação do sono profundo, né? E produção do hormônio do GH, hormônio do crescimento. Então, isso é fundamental. Olha que E as delícia. tecnologias hoje, até que ponto elas podem influenciar também, o excesso de exposição a essas telas podem influenciar aí nesse momento? Bom, isso é importante porque existe um atlas da obesidade que ele faz uma projeção de 2020 a 2035. Em 2020, nós tínhamos cerca de 34% de crianças de 5 até 19 anos de idade com sobrepeso e obesidade, né? A projeção é lá em 2035 que isso chega a quase 50%. E o que é isso aí? Muita exposição à tela, menos atividade física, né? Então, a balança, correta. a alimentação, como a gente falou, né? Os fatores ambientais, né? Essa balança de menos atividade física e mais tela vai pesar. Porque a recomendação que se tem para diária de atividade física para criança e adolescente é de 1 hora, 60 minutos por dia, de atividades moderadas a vigorosa. O que é vigorosa? É aquela atividade que tu faz, só que tu não consegue nem falar direito. Então, olha que é a recomendação. Claro, não é 1 hora ininterrupta. Ela é o acumulativo do dia. Então, eu posso fazer 10 minutos, 1 hora, um período, mais 20 minutos. Mas no final do dia, a criança ela precisa ter 60 minutos de atividade física. E a atividade física não é exercício, são coisas diferentes. Atividade física é qualquer movimento corporal que gera As gasto. brincadeiras que a gente Brincadeira, fazia, né? E que cada a vez própria são... educação física da escola. Exato, É. exato. Então, assim, o brincar. Né? Antigamente se brincava muito na rua, hoje nem tanto. Sim. Não são todas as pessoas que têm condições de brincar na rua ou moram num lugar que tem essa possibilidade, né? Então, a ideia é essa aí, 60 minutos. Antes era, para vocês terem uma ideia, antigamente era 30 minutos a recomendação. Agora é 60. aumentou. Por quê? Justamente porque não se brinca mais tanto assim nas ruas como brincava antigamente. E esse processo todo de investigação, vamos dizer assim, de início, a gente consegue, ok, meu filho não tem condições de ser jogador de futebol, ou minha filha não vai conseguir ser uma jogadora de basquete ou de vôlei, não vai ter altura para isso. Tu consegue administrar isso com os pais e fazer com que as pessoas se direcionem as crianças para outro perfil? Estou falando isso porque, tá, gente, eu sou cliente do Dr. Estirão, o meu filho é goleiro. E quando a gente foi fazer todas as avaliações, tu olha, ele já tem uma cara de Dr. Estirão, tu leva um choque, né? E toda criança fica angustiada para saber os resultados, para saber o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, nós, pais, a gente tem que dizer, não, calma, vamos ver o que vai acontecer. De repente não dá no futebol, vai dar no vôlei. De repente não vai dar no basquete, vai dar no handebol, enfim, em alguma atividade. Tu te depara muito com isso? Muito. Assim, eu tenho 2 filhos. É uma filhos. frustração, né? Vamos lá, com uma exato. criança que ela vai ficar sabendo. E eu tenho 2 filhos pequenos que também jogam bola e tal. Eu sempre me coloco no lugar dos pais, da mesma forma. Assim, então, o papel é ajudar o máximo possível e também não ajudar somente as crianças, mas também ajudar os pais nesse processo, porque Sim. não é fácil, né? Então, porque envolve muitas questões, sonhos, né? Então, a criança tem o sonho de chegar numa posição X e tal, mas existem, como eu falei assim, a ideia é ajudar a direcionar da melhor forma possível. Vamos dar um exemplo do basquete. No basquete existem posições diferentes ali e tem uma posição que é o mais alto do time. Normalmente, esse jogador ele joga de costas para a cesta. Então, se o pai lá com 9 anos identifica que ele não vai atingir uma estatura que é para essa posição, eu identificando isso, eu disse, olha pai, muda ele de posição, bota ele na outra posição que joga de frente para a cesta. Então, ele vai direcionar e trabalhar também, ele né? dessa forma, preparar o menino ou a menina para isso, para ele jogar e aproveitar ao máximo o esporte. Tudo bem se não se tornar um atleta de alto rendimento, mas o esporte ele é fundamental, é uma ferramenta que ensina muito a lidar com derrotas,
companheirismo. Então, por mais que não consiga alcançar lá, mas ele precisa continuar no esporte. Está ganhando de qualquer forma, sempre, né? sempre. É isso, que assunto maravilhoso, Cláudia, que muita informação, muito, né? Muito mais programa, né? Com certeza. Eu adoro falar sobre saúde, principalmente aí nós estamos vindo da Semana do Dia das Crianças, né, que passou. E muito obrigado, Ricardo. Doutores Tirão, sigam nas redes, não precisa ter medo, viu? Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigado pelo convite.